E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Reafogado. Hoje a gente vai continuar falando sobre a teoria na abertura Ruy Lopes. Esse vai ser o último episódio que a gente vai fazer nessa abertura. Vamos falar sobre uma última variante que chama variante Steinitz moderna. Essa variante que a gente vai tratar hoje é uma maneira um pouquinho mais antiga de jogar esse tipo de abertura. Costumava ser mais popular na primeira metade do século XX. Inclusive, esse nome, variante Steinitz, foi dado em homenagem ao campeão mundial Wilhelm Steinitz. Ele foi um dos grandes representantes dessa ideia que a gente vai ver, que inclui o lance D6 nesse tipo de abertura. Inclusive, a gente vai ver mais tarde que o Steinitz tinha uma opinião bem pitoresca sobre o lance A6 na Ruy Lopes, que acabou, na verdade, se tornando o lance mais popular. Mas vamos começar a falar da teoria, então, que eu explico melhor isso pra você quando a gente chegar lá. Então, a gente entra na abertura Ruy Lopes com E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, e o branco joga bispo para B5, jogo espanhol. Então, é dessa posição aqui que eu tava falando, né? O Steinitz, nessa posição, ele achava que o lance A6 era um tanto de uma perda de tempo. De fato, jogar A6 nessa posição aqui, a defesa de Morphy é o lance mais popular. Paul Morphy, né, o jogador americano extremamente notável e famoso ao longo da história, foi o representante dessa ideia. E o Steinitz acreditava que A6 era um lance desvantajoso aqui, porque ele dizia que esse lance acabava empurrando o bispo para onde ele queria ir, né? Se a gente jogar A6, o branco vai jogar bispo de volta para A4 e a gente tá meio que ajudando ele a remanobrar o bispo. Na verdade, essa ideia dele acabou se provando impopular, né? Como eu falei, A6 é o lance nessa posição. E o Steinitz, lá no passado, né, já que ele não gostava muito de A6 aqui, ele jogava D6 nessa posição. E existe essa linha, chama defesa Steinitz. Só que com o tempo, a defesa de Morphy foi ficando muito mais popular. E hoje em dia, a defesa de Steinitz, né, jogando D6 nessa posição, é quase nunca visto. A variante um pouco mais popular da defesa Steinitz é essa que a gente vai tratar hoje, que é a Steinitz moderna. Então, qual é a diferença entre a Steinitz clássica e a moderna? A diferença é que, na clássica, na versão antiga, a gente joga D6 direto nessa posição. E a variante moderna seria jogar A6 primeiro e depois de bispo para A4, agora sim jogar D6. Ou seja, na variante moderna da Steinitz, a gente insere esse A6 e bispo de volta para A4. E a gente vai ver as diferenças, como isso é útil nesse tipo de posição. O principal motivo pelo qual vale a pena jogar A6 e transportar o bispo do branco de volta para A4 é que a gente reserva a opção de quebrar esse contato entre o bispo do branco e o nosso cavalo a qualquer momento que a gente quiser. Como a gente já jogou A6 e o bispo já voltou para A4, agora a gente tem na nossa manga a opção de jogar B5 quando for útil quebrar esse contato, quebrar uma possível cravada, e isso torna a nossa posição um pouco mais fácil de jogar. É por isso que a versão moderna da Steinitz acabou se tornando muito mais popular com esses lances inseridos e só depois jogando D6. Então, ok, tendo esclarecido essa diferença, vamos começar a falar sobre o que acontece depois daqui, né? Qual é a teoria nessa abertura. Então, existem dois lances que a gente vai ver para o branco nessa posição. Ele pode jogar C3, que é com uma ideia bastante clássica, uma ideia bastante comum na abertura Ruy Lopes, que é quando o branco joga esse lance C3 para preparar um avanço com D4. Dá suporte para o centro dele para que, se a gente tomar depois de D4, jogar E toma D4, ele possa jogar C toma D4 e criar um grande centro de peões. Essa é uma das maneiras de jogar essa posição. E a outra maneira, um pouquinho mais agressiva e um pouquinho menos popular também, é jogando D4 direto, sem preparar, com C3. Então vamos seguir o formato que a gente vem fazendo na nossa série de teoria de aberturas, que é tratar das linhas alternativas, as linhas menos populares primeiro e depois ir para a linha principal. Então vamos ver o que acontece se o branco quiser jogar D4 nessa posição. Então, como eu falei, essa é uma maneira um pouquinho mais agressiva de jogar. O branco está tentando buscar uma iniciativa um pouco mais rápido e a gente tem que responder de acordo. É por isso que o nosso lance nessa posição aqui vai ser B5. A gente já quebra esse contato entre o bispo do branco e o nosso cavalo e cria ideias de poder tomar aqui em D4 de cavalo, porque antes o nosso cavalo estava cravado, né? Por isso B5 quebra cravado e depois a gente toma. Então, quando o bispo voltar para B3 aqui, a gente vai tomar em E4 com o cavalo. Quando o branco tomar de volta, a gente vai tomar com o peão. E aqui existe uma armadilha de abertura muito comum que você tem que saber como punir. O que acontece nessa posição é que o branco simplesmente não pode capturar esse peão em D4 de dama. Parece um lance razoável, né? Só recuperando o peão. Mas, na verdade, esse lance vai perder a posição se ele fizer isso. Essa é uma armadilha extremamente comum na Ruy Lopes, chamada armadilha da Arca de Noé. A gente vai ver um pouquinho do motivo disso. Então, digamos que o branco caia na armadilha, né? Digamos que ele jogue dama toma D4 nessa posição, que é um erro. Eu te convido a tentar encontrar o motivo pelo qual esse lance perde, né? Qual é a refutação. E se você encontrou o lance aqui C5, atacando a dama com a ideia de depois jogar C4 e encurralar esse bispo, você encontrou a refutação certa. A ideia é exatamente essa. A gente joga C5 com o tempo na dama e quando ele mover a dama, digamos, se ele voltasse, né?
que é um lance completamente perdido, a gente ia jogar C4 e esse bispo tá sem casas, né? Não tem pra onde ele ir. A gente fechou a gaiola em torno desse bispo e ele tá encurralado. Uma tentativa um pouquinho melhor nessa posição depois de C5 seria tentar jogar dama para D5, né, que cria uma ameaça. Primeiro, o branco tá ameaçando mate em F7. Isso não é tão difícil de resolver. Por exemplo, se a gente jogasse C4, já ia resolver o mate, porque quebra essa bateria, né? A dama e o bispo agora não estão ambos atacando F7, só a dama depois de C4. O problema é que dama para D5 não cria só uma ameaça a F7. Dama para D5 também ataca a nossa torre em defesa em A8. Então se a gente tentasse jogar C4 agora, ele ia poder tomar a nossa torre, que ia ser desfavorável. Por isso a gente joga aqui bispo para E6. E resolve os dois problemas ao mesmo tempo. Primeiro que a gente, ao desenvolver o bispo, já contra-ataca a dama e quebra esse contato da dama com F7. E segundo que tirar o bispo do caminho libera a defesa da nossa dama, a nossa torre A8. E agora o branco não pode fazer nada. A melhor tentativa para ele seria dama para C6, que pelo menos tira a dama do ataque com o tempo, né? Porque é um cheque. Só que agora a gente volta o bispo para D7, bloqueia o cheque e ataca a dama novamente. E mais uma vez, a nossa dama ainda está defendendo a torre. Aqui ele teria que voltar a dama para D5, de novo cria essa ameaça. Só que a gente conseguiu, via essa manobra de jogar bispo E6 e depois bispo de volta para D7, fazer com que a nossa torre ficasse defendida. Então se você lembrar, essa posição aqui parece bastante com essa. A diferença é que depois de bispo E6, dama de C6 cheque, bispo de volta para D7, bloqueando o cheque, a nossa torre agora está defendida. Então, nessa posição aqui que acontece depois desses cheques que eu estava falando, a gente não precisa mais lidar com a questão da torre. Ela já está defendida pela dama, a gente só precisa lidar com o mate. E agora sim a gente joga C4, interrompe o contato dessas peças aqui com F7 e no próximo lance a gente vai tomar esse bispo, né? A melhor tentativa do branco seria sacrificar a peça aqui por 2 peões. Mesmo assim, essa posição está bem melhor para o preto. Então essa é a armadilha que o branco pode cair e é assim que a gente se aproveita dela para ganhar material. Então como o branco faz para não cair nisso, né? O que ele faz em vez de jogar dama toma D4? Nessa posição aqui a gente estava falando depois de E toma D4, se ele tomar de dama permite C5 e depois de ele mover a dama C4 encurralando esse bispo. Então o certo que o branco deve fazer aqui é jogar C3 de peão. E a ideia aqui é a seguinte, depois de D toma C3, agora ele vai querer jogar dama para D5 e ameaçar o mesmo mate em F7. Então nessa posição tem um empate bastante temático, né? Uma posição que acontece várias vezes no alto nível, que é quando a gente joga bispo para E6 aqui bloqueando o cheque e o branco joga dama C6 cheque. Aí a gente volta o bispo, depois ele volta a dama, a gente volta o bispo e repete algumas vezes. E essa posição aqui já aconteceu de empatar várias vezes no alto nível por causa disso. Mas vamos voltar para a linha principal agora, porque como eu estava falando, jogar D4 nessa posição aqui, depois de a gente jogar D6 e entrar na Steinitz moderna, é uma linha um pouco menos comum. O lance bem mais comum nessa posição é C3. Como eu disse, esse lance vem com a ideia de preparar um avanço com D4 um pouquinho mais tarde e com o suporte mais sólido de um peão. Como eu estava falando, se a gente conseguir recapturar com um peão em D4, vai criar aquele centro bastante forte com os peões em E4 e D4 que vai garantir bastante espaço para o branco. E nessa posição aqui de pretas, tem duas maneiras que eu analisei que são interessantes do preto continuar, que a gente vai ver. A linha principal, e a bem mais comum, é jogar bispo para D7 e bloquear essa cravada, né? Interpor essa cravada aqui e liberar o movimento desse cavalo. O que também libera a possibilidade de, se o branco quiser tomar em C6, a gente poder tomar em C6 de volta com o bispo. Então, bispo D7 é a linha principal. Vamos falar da linha alternativa primeiro, que é um lance bem interessante aqui, que é F5. Então, a ideia desse lance é tentar desafiar o centro do branco rápido. Como ele está preparando para fazer esses avanços no centro, se a gente joga um lance direto como F5, já desconcerta um pouco o plano dele. Existem duas maneiras assim que são razoáveis de continuar, que o branco pode considerar. Uma delas é bastante perigosa pra gente, a gente vai ver bem em detalhes o que você tem que fazer de pretas para não se envolver em problemas. E a outra é bem mais intuitiva de jogar, bem mais tranquila. Então vamos para um pouquinho mais perigosa primeiro. Então o branco pode estar se sentindo aqui no espírito de tentar punir o máximo o lance que a gente faz. E F5 de fato é uma concessão da segurança dos quadrados claros em volta do nosso rei. Você consegue ver como essa diagonal aqui fica um tanto exposta e, mais importante ainda, essa diagonal aqui. Se o branco conseguir mover esse cavalo e ter ideia de jogar dama para H5, pode ficar bastante complicado jogar pra gente. É por isso que eu tô falando que essa linha é um pouquinho perigosa e a gente tem que saber responder corretamente. Então como o branco faz, né? Se ele quiser tentar explorar esses aspectos da posição, essas fraquezas nessas diagonais, o que ele faz? Ele pode jogar aqui o lance D4, que ignora esse ataque em E4 e pelo contrário está tentando abrir a posição bem rápido para chegar ao nosso rei e formular um ataque. E qual o argumento aqui, né? O argumento é que se a gente tomar F toma E4 com o tempo no cavalo, ele vai sacrificar a peça jogando o cavalo toma E5. E aí a ideia desse sacrifício é exatamente o que a gente estava falando, abrir a visão da dama ao quadrado de H5 para que ele possa dar esse cheque aqui e começar a tentar criar problemas pra gente. Então aqui não tem muito o que fazer, a gente tem que aceitar esse cavalo. E agora o branco vai jogar a dama para H5 e a gente tem que lidar de maneira muito precisa com esse cheque. Se a gente permanecer nessa diagonal aqui, né, se a gente manter essa cravada, por exemplo, se a gente jogar
rei para D7, aí D5 e o branco já recupera o material que ele sacrificou. E o nosso rei vai estar fraco, nossa estrutura está ruim, a dama do branco tem bastante atividade, então esse seria um erro, essa seria uma maneira errada de continuar. Nessa posição, o lance certo que a gente tem que jogar é rei para E7. Agora o branco poderia jogar bispo toma C6, trocando as peças, e depois de B toma C6, tentar esse recurso bispo para G5 cheque, e tá fazendo um raio-x da nossa dama. Então não dá para mover o rei ia permitir ele tomar a nossa dama com o bispo dele, então a gente tem que bloquear com o cavalo para F6. Agora o branco joga D toma E5, e ele tá argumentando que vai recuperar a peça aqui, uma vez que o cavalo tá cravado, se a gente não fizer nada, ele vai poder recapturar essa peça de peão, e aí recupera o material sacrificado e o nosso rei tá muito fraco. Então o lance que é importante que você saiba nessa posição é dama para D5. E qual é a ideia desse lance? A ideia é a seguinte: se o branco jogar E toma F6, argumentando que ele vai recuperar a peça, depois de G toma F6, esse bispo tá cravado, não dá para ele mover essa peça, e aí logo em seguida a gente vai ganhar o bispo de volta e vamos permanecer com a nossa peça a mais, que foi aquela que o branco sacrificou em E5. Então não é tão simples assim, o branco precisa continuar de um modo um pouquinho mais criativo. Depois de dama para D5, uma tentativa seria bispo para H4, que remove o bispo dessa cravada aqui. Só que nessa posição a gente joga o outro lance que é importante que você saiba, rei para E6, que sai da cravada com o bispo. E agora sim a gente está realmente ameaçando tomar a dama do branco, e a gente permanece com essa cravada. Então se ele tomar o nosso cavalo de peão, a gente vai poder tomar a dama dele, uma vez que o peão aqui está cravado. É por isso que nessa posição o branco joga bispo toma F6, como o peão estava cravado, e depois de G toma F6, ele tem esse recurso com dama para E8 cheque. O branco tem uma peça a menos aqui e o ataque acabou se dissolvendo. A gente encontrou os recursos corretos para defender e agora o branco não tem nada. Então ele vai recorrer à última esperança, né? Como ele já sacrificou material e o ataque dissolveu, agora ele tem que recorrer a esse cheque perpétuo. Depois de dama para E8 a gente joga rei F5 e ele vai voltar a dama para H5, a gente vai ter que voltar o rei para E7, porque se a gente jogar rei F4 aqui, G3 é mate, né? E aí acabou. Então a gente é forçado a repetir, né? Depois de a gente voltar para cá, ele vai voltar para cá e aqui o branco consegue forçar um empate. Mas isso é ok, não? Um empate na Ruy Lopes de pretas contra um oponente igualmente pontuado, né? Ou um pouquinho mais pontuado, não vai ter problema nenhum esse resultado. Então essa linha, se o preto joga corretamente, não oferece nada além de um empate para o branco. É por isso que ela não é tão popular assim. É bem mais comum que depois de F5 aqui, o branco simplesmente tome F5 com o peão dele. Essa linha oferece bem mais chances de luta, né? Talvez agora sim o branco consiga uma vitória. E aqui a gente pode simplesmente recapturar o peão com o nosso bispo e o branco vai fazer o roque. Agora a gente tem um recurso nessa posição bem interessante que tenta tirar vantagem do fato de o branco ter enfraquecido um pouco esses quadrados claros aqui, uma vez que ele jogou C3. E esse recurso é jogar bispo para D3, que ataca a torre do branco e atrasa um pouquinho o desenvolvimento, né? Porque enquanto esse bispo estiver atrapalhando o avanço do peão de D, o cavalo do branco e o bispo do branco também não vão conseguir ser desenvolvidos. Mas o branco tem maneiras de resolver isso, sim. A primeira coisa a se fazer é mover a torre do ataque, para não perder a qualidade, e agora a gente segue desenvolvendo com o bispo para E7. E a maneira que eu estava falando que o branco resolve esses problemas de desenvolvimento é voltando o bispo dele. Ele joga bispo para C2 aqui, para trocar pelo nosso, agora a gente toma C2, dama toma C2 e cavalo F6, a gente segue desenvolvendo. Agora o branco resolveu o problema do bloqueio que tinha na coluna D e agora ele pode livremente jogar D4. A gente vai jogar E4 para evitar essa troca abrindo a coluna aqui que ia levar a torre do branco à visão com o nosso rei. Cavalo para G5 é o lance do branco aqui, tá ameaçando tomar o peão, né? Agora o peão tá indefeso e a gente joga D5 para defender. F3 é o próximo lance do branco tentando desconstruir essa cadeia de peões que a gente criou no centro. E a gente tem uma maneira interessante de tirar vantagem desse lance. O contraponto de F3 é que não deixa o cavalo voltar para F3 agora. Se a gente tomar imediato, ele vai poder tomar de cavalo e segue com uma posição confortável. Então é melhor jogar H6 aqui. Força o cavalo a voltar para H3. E agora a gente segue tranquilo fazendo o roque. Cavalo para D2 poderia ser o lance do branco aqui, colocando mais pressão nesse ponto. E agora finalmente a gente toma F3, cavalo toma F3. E ter inserido esse H6 e forçar o cavalo do branco de volta para H3 torna essa peça aqui um pouquinho desconfortável. O lance mais comum nessa posição, que é interessante que você conheça também, é torre para F7. Pode parecer um lance um pouquinho misterioso, né? O que torre F7 está tentando fazer? Mas a ideia, na verdade, é bastante simples. A gente quer jogar aqui dama para F8, aí mover esse bispo e desafiar a torre do branco que está na coluna E com a nossa torre de A. Então, a ideia basicamente é jogar dama F8, bispo D6 e aí trazer a torre de A para E8. Como a gente vai ver, então, o branco poderia começar a manobra dele de trazer esse cavalo de volta para o jogo com cavalo para F2. E a gente joga bispo para D6. Bispo D2 agora desenvolvendo o bispo escuro, a gente joga dama para F8. Cavalo E5 é uma boa tentativa, né, tentando ocupar um quadrado central defendido. Talvez haja algumas ideias de forca aqui, né, mas acaba não funcionando exatamente por causa dessa bateria que a gente criou na coluna F. A gente pode tranquilamente tomar de bispo aqui em E5 e depois de D toma E5 jogar cavalo para D7. Parece que o
branco pode enforcar as nossas peças, né? Se ele jogar E6 aqui, não vai estar atacando tanto a torre quanto o cavalo? Vai estar atacando sim, mas lembra que esse lance cavalo para E7 também libera um ataque nosso ao cavalo do branco em F2. Então se ele jogar E6 aqui enforcando as peças, a gente toma F2, ele toma em D7 e a gente volta a nossa torre para F7 e ataca esse peão aí em D7 mais uma vez. E nessa posição aqui a gente já poderia até dizer que o preto equalizou, é bastante confortável de jogar daqui para frente. Então essa foi a linha alternativa jogando F5 nessa posição. Como a gente estava falando aqui, depois de C3, bispo para D7 é o lance mais comum, F5 é a alternativa que a gente acabou de cobrir, então vamos seguir para a linha principal. Vamos ver o que acontece depois de bispo para D7 agora. Nessa posição o branco vai avançar os planos dele de expansão central jogando D4, e aqui o melhor lance nessa posição, a maneira mais comum de continuar é jogando G6, o que prepara para fazer o fianquete do bispo escuro, né? Colocar o bispo escuro em G7. Também dá para jogar de uma maneira um pouquinho mais comum nesse tipo de posição, né? Se você estivesse perguntando se dá para implementar planos como cavalo para F6, bispo E7, fazer o roque, trazer uma torre para E8, depois mover o bispo de volta para F8, esse tipo de coisa que é comum em variantes como a Tigori, a Breia. Em muitas linhas na espanhola fechada você vê manobras como essa, até dá, né? Até dá para implementar esses planos sim. Só que você vai ver que as posições que acontecem nessa variante, se você tentar jogar dessa forma, não são nada confortáveis de jogar de pretas. O que acaba acontecendo, assim, do meu ponto de vista, é que você está concedendo a jogar um jogo defensivo, porque nas linhas que eu analisei, o preto não está criando basicamente nenhuma chance para si mesmo, ele está só jogando dentro da própria posição. De fato, é uma posição bastante fechada, a gente está jogando com esses planos de modo muito seguro e defensivo, né? É difícil para o branco quebrar a nossa posição, mas a gente também não está criando nenhuma chance para nós mesmos de ganhar a partida, né? De tentar criar contra-jogo, atacar, esse tipo de coisa. Mas se você quiser jogar dessa forma, né, eu vou te mostrar ali. Então digamos que a gente jogue cavalo para F6 nessa posição. Como eu estava falando, né, só para não ficar confuso, G6 é o lance principal aqui e o que eu considero melhor. Mas vamos ver cavalo para F6, tentando seguir com esses planos comuns, né? O branco vai concordar, ele vai seguir da mesma forma, vai fazer o roque aqui. Talvez você esteja se perguntando se dá ou não para tomar esse peão aqui em E4, né? Até dá, a gente vai voltar nessa posição e eu vou te mostrar o que acontece depois de cavalo toma E4. Mas primeiro vamos ver pela consistência, vamos ver essa linha que eu tô falando. Então depois do roque pro branco, a gente segue desenvolvendo com aqueles planos como eu estava falando. Bispo E7, o branco joga torre para E1. A gente faz o roque, cavalo de B para D2. Ele quer jogar aqueles planos muito comuns na Ruy Lopes e também em várias posições da abertura italiana de jogar cavalo para F1 e cavalo para G3 e tentar entrar com o cavalo F5. Então a gente joga torre 8 e cavalo F1. H6, prevenindo qualquer coisa de vir parar em G5 aqui. O branco segue o plano cavalo para G3. A gente joga bispo de volta para F8. Estamos seguindo também os nossos planos comuns em muitas posições da espanhola fechada. Agora o branco poderia jogar H3, a gente joga G6 para fazer o fianquete do bispo também, né, para colocar o bispo em G7 e depois de bispo para C2 aqui a gente joga bispo G7. Essa posição aqui é decente, mas se você for ver a avaliação, por exemplo, do Stockfish aqui, ele já vai dizer que o branco tem uma vantagem superior a +1. E como eu estava falando, essa posição aqui é sólida, é difícil de quebrar, mas ao mesmo tempo não oferece quase nenhuma atividade pra gente, né? Olha para esse bispo, olha para esse bispo. Acaba sendo uma conclusão inevitável aqui que o único lado que está empurrando por uma vitória é o branco. A gente está só tentando segurar por um empate. Óbvio que no curso da partida qualquer coisa pode acontecer, o branco pode cometer um erro e a gente pode sair ganhando do meio jogo. Mas considerando um jogo adequado de ambos os lados, né, o espírito dessa abertura é essa, é jogar de modo defensivo e sólido. É por isso que eu não recomendo esse tipo de plano nessa posição, né? Se você quer jogar Steinitz moderna, joga com os planos mais comuns da Steinitz moderna. Não tenta aplicar esse tipo de coisa aqui que você vê comumente na Tigori ou na Breyer nessas posições. Se você quer jogar esse tipo de plano com cavalo F6, bispo E7, depois torre 8, bispo de volta para F8, fazer o fianquete depois, coisas que são muito comuns, então joga Tigori ou joga Breyer, né? Lá esses planos vão funcionar muito melhor. Agora vamos voltar para aquela posição que eu prometi esclarecer o que acontece, né? Depois de roque aqui pro branco, se dá para tomar ou não esse peão em E4. Bom, até dá, mas como é comum nesse tipo de posição na Ruy Lopes, o branco vai recuperar o peão logo em seguida, porque a gente não fica com esse peão a mais, e a posição vai ser muito desconfortável de jogar. Então, digamos que a gente jogue cavalo toma E4, ele vai jogar torre E1, que vai atacar o cavalo e fazer o raio-x nesse peão em E5. É assim que o branco recupera o peão. Então, depois de a gente voltar o cavalo para F6, ele joga D toma E5, D toma E5. Agora ele tira o nosso cavalo da jogada aqui para poder capturar esse peão. Pode até trocar as damas primeiro. Se tomar de torre aqui, aí ele vai tomar aqui com o cavalo ou com a torre, né? Se tomar com o cavalo, ainda vai estar ameaçando um cheque descoberto, que é melhor ainda. Então, a gente já aproveita para tirar o rei dessa linha de fogo aí com a torre do branco na coluna E e joga rei toma
toma D8, mas depois de cavalo toma D5, o branco tá ameaçando jogar cavalo toma F7 e o nosso rei tá bastante exposto em D8, é por isso que eu não recomendo essa posição. A gente devolve o material, então a quantidade de peões aqui é igual para ambos os lados e o branco tem uma posição muito mais segura para o rei dele e mais atividade para as peças. Então eu só queria esclarecer essa diferença, né, porque acaba ficando essa dúvida, né, será que dá ou não para tomar o peão E4. Então é essa posição que acaba acontecendo, é por isso que eu não recomendo tomar. Mas ok, tendo tirado essa linha alternativa do caminho, vamos fazer o que eu falei, né, vamos ver quais são as linhas principais na moderna Steinitz. O que acontece a partir dessa posição aqui se a gente joga os planos específicos dessa abertura. Então, como eu estava falando, o plano específico aqui é jogar G6 direto e tentar fazer o fianquete do bispo escuro e desenvolver o cavalo um pouquinho mais tarde. Só para esclarecer uma dúvida que pode surgir o que acontece se o branco tomar em C6, depois de bispo toma C6, ele tomar aqui duas vezes, né, não vai estar ganhando um peão. Ele ganha esse peão temporariamente, né, porque depois de bispo toma C6 e bispo toma C6, dá até para trocar as damas aqui. No final das contas, o que acaba acontecendo é que se ele tomar esse ponto, o peão E4 vai estar no ar também de volta, né, porque o bispo em C6 vai estar atacando esse peão. E aí a gente recupera o material dessa forma. Então essa sequência, começando com bispo toma C6 aqui, não ganha um peão pro branco, só para esclarecer mesmo. É por isso que nessa posição aqui o branco vai seguir só fazendo o roque mesmo. A gente joga bispo para G7, seguindo com os nossos planos, e aqui tem duas possibilidades para o branco. Esses dois lances que a gente vai ver são bastante bons, né? São igualmente atraentes. Jogar D5 é um lance atraente, porque ataca esse cavalo e ganha um pouquinho mais de espaço no centro para o branco. E jogar torre para E1 também é um bom lance. Torre para E1 é um pouquinho mais popular, então vamos ver D5 primeiro. A ideia aqui é que o branco está fechando o centro, mas em compensação ele ganha um pouquinho mais de espaço e desloca o nosso cavalo. Nesse caso a gente vai mover o cavalo de volta para E7. Ele pode trocar os bispos em D7 aqui e depois jogar C4. E se você reparar um pouquinho nessa posição, ela lembra bastante algumas posições que acontecem na defesa índia do rei, que é uma abertura que se joga contra D4, não contra E4, né? O motivo pelo qual essas posições acabam acontecendo via ordem de movimento bastante diferentes, mas tem similaridades, é esse centro aqui. Esse centro é o que lembra tanto o da defesa índia do rei. Em muitas posições da índia do rei, o branco tem esses peões em E4, D5 e C4, e a gente tem essa estrutura aqui com o bispo escuro tendo feito esse fianqueto. Em consequência disso, muitos dos planos que são comuns na índia do rei, para ambos os lados até, são comuns nesse tipo de posição também. O preto vai estar tentando jogar por um ataque na ala do rei, em muitas posições jogando F5, e o branco vai estar tentando jogar por um ataque na ala da dama, avançando os peões, né, jogando B4 e C5. Então vamos ver um pouquinho mais fundo, né, o que acontece a partir daqui. A primeira coisa que a gente tem que tomar muito cuidado em não permitir é o cavalo do branco vir parar em G5. Se ele conseguir jogar cavalo G5 e cavalo para E6, é fim de jogo. Esse cavalo vai ser extremamente forte nesse quadrado. Então a gente joga H6 para prevenir essas ideias. Aqui o branco segue desenvolvendo o cavalo para C3 e a gente executa aqueles planos que eu estava falando com F5. Cavalo para E1 é o lance do branco aqui. Pode parecer um pouquinho misterioso, mas se você conhece algumas posições e algumas linhas na índia do rei, especialmente no ataque baioneta, você vai conhecer esse tipo de ideia. É bem comum que o branco jogue ideias como cavalo para E1 para liberar a mobilidade do peão de F. E aí poder responder certos avanços do nosso peão, como F5, com F3 e defender o peão E4 dele. Então aqui a gente segue cavalo para F6, desenvolvendo a peça, e agora o branco joga F3, como eu estava falando. A gente faz o roque e cavalo para D3 é o lance aqui. Nessa posição, um plano muito comum de pretas é jogar C6. Parece um pouquinho contra-intuitivo, né? Como eu estava falando lá na índia do rei, é bem comum que os dois lados tendam a ignorar o que o outro está fazendo. O preto vai estar tentando formular um ataque na ala do rei e ignorar o que o branco está fazendo na ala da dama, e vice-versa. O branco vai estar tentando formular um ataque na ala da dama e ignorar o que o preto está fazendo na ala do rei. Só que nesse caso aqui, existem algumas diferenças, né? Não é exatamente igual. Eu tô falando que as posições se parecem, mas não é exatamente igual. A principal diferença é que em muitas posições, o ataque das brancas acaba vindo um pouco mais rápido do que na índia do rei. E é por isso que é um plano bastante arriscado que a gente siga com essa mentalidade de ignorar o que o branco tá fazendo e tente só atacar na ala do rei. Então um lance C6 aqui, por mais que pareça contra-intuitivo, né? Jogando na ala que o oponente está tentando avançar, acaba sendo a nossa melhor alternativa para tentar desacelerar esses planos de progresso do branco. Tanto que depois de dama para E2, que é o lance mais comum para o branco aqui, a gente ainda vai jogar B5 para continuar tentando desconstruir essas ideias de avanço do branco na ala da dama. Aqui dá para se perguntar, né, se o branco não consegue ganhar um peão com o lance D toma E6 e depois de cavalo toma E6 tentar tomar em B5 duas vezes aqui. Parece que ganha um peão, né, porque se a gente tomar de volta direto ele vai poder tomar de cavalo, mas aqui a gente tem um lance intermediário, a gente tem cavalo D4, que ataca tanto o peão em B5 quanto a dama, e depois que ele mover a dama a gente vai jogar F toma E4, dá para trocar esses peões primeiro
primeiro, mas isso é opcional, você pode inserir isso ou não e depois tomar em B5. Aí cavalo toma B5, dama toma B5, é uma posição melhor pro preto até, porque a gente tem bastante pressão nesse peão aqui. É por isso que depois de B5, o lance mais comum é B3 e defender o peão do branco mesmo. Então essa é a posição que você pode esperar alcançar depois do lance D5, que como a gente estava falando, é aquela posição que a gente acabou de ver, acontece depois de D5. A outra opção, em vez de D5 aqui, seria a torre para E1, que não tem tanta diferença assim, acaba levando a uma linha muito parecida no final das contas. Como a gente vai ver, então digamos que o branco escolha a outra opção que ele tem, digamos que ele escolha jogar a torre para E1 nessa posição. Agora a gente segue com o cavalo de G para E7 e agora sim ele joga D5. A diferença entre esses dois casos é que quando o branco joga D5 direto, a gente pode voltar esse cavalo para E7. Se ele joga torre E1 primeiro e aí a gente joga o cavalo de G para E7, não dá mais para voltar esse cavalo aqui e botar ele em cima do outro. Então essa é a diferença. Ele espera a gente ocupar o quadrado de E7 com outro cavalo para que ele possa jogar D5 e força esse cavalo aqui a mover de volta para B8, onde ele estava no início do jogo. Mas não é problema essa linha não, acaba que esse cavalo encontra jogo mais para frente um pouquinho, como a gente vai ver. Então aqui ele poderia seguir com C4, as mesmas ideias vão estar sendo aplicadas. De novo a gente alcança aquela estrutura que parece bastante, né, a estrutura da defesa do rei, com esse centro fechado aqui e o nosso bispo em G7. A gente pode fazer o roque agora e depois de cavalo para C3, H6 com as mesmas ideias, né, de prevenir cavalo para G5 e algumas ideias de cavalo para E6. Agora o branco joga B4 e tá tentando expandir, né, isso aqui lembra ainda mais o ataque baioneta que eu tava falando, que é uma linha bastante teórica na Índia do rei. Agora a gente segue com o nosso contrajogo na ala do rei com F5 e depois de bispo para D2 a gente pode jogar F, toma E4, cavalo toma E4, trocar os bispos em A4 e essa posição aqui parece bastante com aquela que a gente estava vendo um pouquinho mais cedo. Uma vez que a gente troca os bispos em A4 aqui, agora esse cavalo pode passar a ocupar esse quadrado e aí manobrar para F6, o que é uma ideia também bastante comum nesse tipo de posição. Então essas são as linhas que eu preparei e que eu queria mostrar para vocês na Steinitz moderno. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida sobre algumas das linhas que eu mostrei, deixa nos comentários, eu vou procurar esclarecer como eu puder. Mais uma vez, fica ligado aí no canal, porque a gente vai estar começando uma nova playlist de teoria de aberturas, numa nova abertura, que eu ainda não vou dizer qual é. Se você não quiser perder quando eu soltar esses vídeos, se inscreve e ativa as notificações com o sininho. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.